ligado aqui no canal Expresso 1898, ano de 2022, muito difícil para a torcida do Vasco. Eu que fiz o meu canal no final do ano passado, justamente para a gente marcar um ano de 2022 com cobranças, acompanhando o nosso clube aí no momento talvez mais difícil da história. E eu vim aqui nesse vídeo inicialmente para agradecer esse um ano aí do canal, mais de 400 inscritos. Eu sinceramente não esperava tudo isso. Se eu chegasse a 100, para mim já seria uma grande honra, mas tem gente que gosta do que eu falo e eu falo de coração, porque esse clube que eu tanto amo, eu fiz o canal para desabafar, para falar aqui com vocês a respeito do que acontece com o Vasco, avaliação de jogos, de jogadores, e eu me sinto muito honrado tendo 4 vezes mais seguidores do que eu esperava, inscritos na verdade, do que eu esperava aqui no canal do YouTube do Vasco. Então eu queria agradecer a todos vocês aí que tiveram a paciência de me acompanhar nesse um ano, completando hoje, e falar também da expectativa aí para o nosso Vasco, que voltou para a primeira divisão, né? Depois de um ano muito difícil. Começou com o Carioca bem devagar, perdendo todos os clássicos, muitas contratações, muitos jogadores de nível que a gente sabe que não casa com o Vasco, né? Níveis inferiores, de times muito inferiores, mas que o Vasco não tinha o que fazer. O Vasco não tinha dinheiro, o Carlos Brasil não tinha dinheiro para oferecer, Zé Ricardo até virou meme falando que nunca tomou tanto não na vida. Então foi assim que a gente construiu a equipe do Vasco para o ano de 2022, um ano muito crucial para a história do Vasco, porque o Vasco era o limite ali entre a derrocada de vez do clube, da associação, ou a alavancada e uma melhora com apoio financeiro de alguém que chegasse com interesse de ajudar ou de comprar. Foi o que aconteceu. A gente observou aí o movimento de SAF do meio do ano, principalmente para a compra do Vasco. O Vasco, como associação, estava falido, não conseguia fazer nada. O Carlos Brasil, como eu disse, conseguiu montar um time sem dinheiro, com jogadores em fim de contrato, jogadores que vieram só pelo salário, vieram para ajudar o Vasco. Então a gente fala muito mal desses jogadores que a maioria que jogou em 2022 pelo Vasco, mas a gente não sabe que para eles chegarem ao Vasco eles tiveram propostas bem ruins, né, assim, salariais, vieram mais para ajudar mesmo, para tentar alavancar até mesmo o seu próprio nome aí, se associando ao Vasco para jogar no Vasco. Então a gente sabe que foi um ano muito difícil para o Vasco. Jogadores chegaram, jogadores desconhecidos, muitos não vingaram, muitos ajudaram bastante, alguns vascaínos, como a gente sabe, que revelaram, Anderson Conceição, que vai ficar para 2023, e Yuri, que saiu, chegaram mais por amor e ajudaram sim, gente, ajudaram, colocaram o Vasco na primeira divisão, que era o mais importante para o ano de 2023. Então a gente esquece o Carioca, não foi o mais importante foi a trajetória da Série B, com muitas dificuldades. O momento mais difícil ali talvez tenha sido quase 10 jogos sem vencer fora de casa, só perdendo, muito complicado. O Vasco chegou até a última rodada com risco de não subir, briga na Ilha do Retiro, Sport, Vasco. Então o Vasco teve um ano muito complicado. A gente merece ter um 2023 muito melhor do que a gente teve esse ano de 2022. O Vasco merece, a torcida do Vasco merece, a história do Vasco faz com que o Vasco mereça estar numa posição melhor. A gente que já está cansado de só viver de história, apesar da história ser linda, a gente quer viver de presente também e de futuro. Então o Vasco em 2022 teve um dos anos mais difíceis da história. Eu tenho muita honra de poder ter acompanhado e vindo aqui desabafar com vocês a respeito de tudo que aconteceu. Como eu falei, o canal completando um ano. Um ano eu não faço vídeo sempre, gente. Eu faço vídeo quando dá, quando eu tenho tempo. Sempre quando tem jogos eu estou fazendo vídeo. Eu não vou trazer aqui informações em primeira mão, não tenho fontes tão significativas como outros canais, mas eu me informo e eu venho aqui debater com vocês a respeito do que eu me informo. Então essa é a minha verdade, essa é a minha realidade. Eu sou uma pessoa que dou muita opinião, eu não dou muita informação, mas eu dou muita opinião, e a gente debate até as informações que porventura saiam em outros veículos, e a gente vem aqui debater. Vasco para 2023, que já fechou 4 contratações, 3 jogadores e o técnico, né? Léo, o lateral esquerdo, zagueiro que veio de São Paulo agora, contratado há pouco tempo, 3 milhões de euros, um valor significativo para um jogador que não teve um ano de 2023, de 2022
muito maravilhoso, não teve muitos resultados importantes com o São Paulo, mas jogou 90% das partidas no time principal. Então era isso talvez que o Barbieri quisesse, um jogador com regularidade, um jogador forte, um jogador fisicamente muito forte, para ajudar o Vasco aí no ano de 2023. Léo confirmado, Patrick de Luca também outro jogador que estava em fim de contrato com o Bahia, veio para o Vasco, um jogador de meio campo, um meia mais de ligação ali, mas que ajuda bastante na marcação, não veio para suprir a ausência, a saída do Yuri, é um jogador que vai mais ajudar na composição do elenco do que realmente chegar para ser titular. O Pedro Raul, com certeza, a principal contratação até agora, vem para ser titular, foi vice-artilheiro de um campeonato muito difícil, dos mais difíceis do mundo, que é o Brasileirão, 19 gols. Pedro Raul vem para assumir a titularidade definitiva dessa camisa 9, a gente espera que ele dê resultado. E, para fechar as contratações confirmadas, o Barbieri, que foi o técnico que a SAF entendeu que pelo momento do Vasco, de reestruturação, de trabalhar com jovens principalmente, seria o ideal, com o diretor técnico Abel Braga, que a gente já falou aqui, que também veio para tentar dar uma reestruturada na sua carreira, melhorar um pouco a sua carreira aí, que vem como técnico com muitos altos e baixos, né, claudicante demais. Então essa dupla eu torço para que faça muito sucesso no Vasco, óbvio. E o Vasco tem algumas especulações, algumas contratações bem encaminhadas, e vamos ver se vai fechar, né? Uma delas é o Luca Orellana, que o Vasco oferece 3 milhões de dólares ao Tagueres da Argentina. Vamos ver se esse jogador, Vélez Sarsfield da Argentina, o jogador que pretende ir para a Europa, ele não tem muita vontade de vir para o Brasil nesse momento, mas até agora nenhum contato da Europa para levar o jogador. Então o jogador pode ser que pinte no Vasco, o Vasco oferecendo, como eu falei, 3 milhões de dólares. O Vasco está aí numa faixa de contratação no nível de 3 milhões a 5 milhões de euros, e não mudando muito, dólares e euros que estão parecidos, né? A cotação está parecida dos dois, então o Vasco não está subindo muito a cotação de 5 milhões para oferecimento de jogadores jovens. Luca Orellana, que é um jogador de 22 anos, revelação do futebol argentino, que pode chegar para somar aí ao time do Vasco. Eu acho que chega para ser titular, talvez um dos destaques do Vasco para o ano de 2023. Para lateral esquerdo, o Vasco está negociando com o Lucas Piton do Corinthians. Paulo Brax foi para São Paulo para tentar resolver a negociação. O Vasco também oferecendo um valor significativo pelo jogador do Corinthians, que foi titular boa parte do campeonato. O Vasco parece que está oferecendo aí 3 milhões de euros pelo jogador. O Corinthians tende a aceitar, então o Paulo Brax está indo para os finalmente aí em São Paulo para tentar contratar o Lucas Piton do Corinthians. Outro jogador também que o Vasco estava tentando de clube paulista era o Gabriel Menino, esse mais difícil. O Vasco ofereceu também, pelo que eu entendi, 4 milhões de euros, um valor que o Palmeiras não aceitou inicialmente, mas o Palmeiras também revelou que não quer negociar o jogador. E isso é muito difícil para um clube que está cheio do dinheiro, como o Palmeiras. O Palmeiras tem muito dinheiro, mas o que eu falo, negócios são negócios. Às vezes o clube ou a própria pessoa está negociando, tem muito dinheiro, mas o negócio é bom, atrativo, e quem é do mercado dos business, dos negócios, faz negócio sendo um valor significativo, mesmo já tendo uma condição estável. Então o Vasco tentando aumentar a proposta pelo Gabriel Menino, o Palmeiras já revelou que não quer negociar, mas tudo se negocia sim quando o valor é bom. Então a gente sabe que não tem jogador inegociável, então o Vasco ainda tentando o Gabriel Menino. Para mim seria uma ótima contratação, um jogador que já mostrou potencial no Palmeiras, pode vir para o Vasco e ajudar bastante também nessa remontagem aí, jogadores jovens que o Barbieri quer trabalhar. Vasco tentando também o goleiro Kehler, ainda é o principal alvo do Vasco para o gol. Vasco tem sondagens do Elton Leite, tem o Ivan, que foi da Ponte Preta, passou pelo Corinthians também, mas o principal objetivo do Vasco é o Kehler. O Vasco já aumentou a proposta pelo Kehler, era de 3 milhões iniciais, agora foi para 4 milhões, pode chegar a 5, o Vasco está subindo a proposta, e o Internacional batendo o pé, não quer vender o jogador de jeito nenhum. Uma negociação que vai ser muito difícil do Vasco conseguir concluir, com êxito principalmente, porque o Internacional está irredutível. O Vasco parece que não vai subir a proposta acima de 5 milhões, então o Vasco tentando aí talvez um plano B, que pode ser o Marcelo Groi, para mim é o principal da lista aí depois do Kehler. Se não for o Marcelo Groi, pode ser o Ivan, que foi oferecido, o Vasco estudou, mas ainda tem uma prioridade do Kehler, ou o Elton Leite,
jogador que está em Portugal. Então o Vasco no Benfica. Então o Vasco tentando aí esses jogadores para o gol principalmente, porque o Vasco ainda não tem um goleiro para 2023, não dá para contar com os jovens da base, é um risco. Outro jogador que não está sendo muito falado, mas o Vasco negocia também é o Patrick, um meia de ligação que trabalha bastante na marcação, mas sabe dar passe, que é o Patrick do São Paulo, que o Vasco pode anunciar também em breve, mas a negociação também não é fácil. O jogador que estava em litígio aí com o Rogério Ceni, parece que se entenderam, né? Mas aí eu não sei se o clima ficou legal aí para continuidade. O Vasco já trouxe o Léo, quer também agora o Patrick, que foi do Inter, para o elenco aí de 2023. Essas são algumas sondagens, galera. O Vasco renovou com a sua joia da base, Ryan, por mais 5 anos. O Ryan que agora vai ter uma multa rescisória acima de 50 milhões. Então o Vasco tentando aí manter a galera da base, que está sendo valorizada, e trazendo jovens, principalmente na faixa de 22 anos aí, para compor um elenco de 2023 que vai ser provavelmente, em sua maioria, de jogadores muito jovens que tenham potenciais para futuras negociações. Outra negociação também que o Vasco está tentando e pode concretizar em breve é Franco Fagundes. O Vasco também ofereceu 3 milhões. É a faixa que o Vasco está oferecendo, de 3 a 5 milhões de dólares pelos jogadores. Franco Fagundes sendo oferecido 3 milhões de dólares pelo jogador do Nacional do Uruguai, um jogador meia atacante, que é muito bom jogador também, revelação de 22 anos. Para você ver, o Vasco está oferecendo a faixa salarial, a faixa de propostas de 3 a 5 milhões de dólares e jogadores na faixa de 22, 23 ali, estourando 25 anos para fazer esse elenco para o Vasco de 2023. O que a gente entende com isso? Que o Vasco é um time de pegada, um time que tenha fôlego, principalmente, intensidade o tempo inteiro. A gente viu que faltou muito ao Vasco nos últimos anos, não foi só nesse ano, nos últimos anos faltou muita intensidade e disposição para os jogadores. Então eu estou muito aí ansioso e esperançoso que o Barbieri vai conseguir montar um time brigador, um time que lute por todas as bolas. E isso é o mais importante, que a gente está vendo que o Vasco não tem isso há muito tempo, um time que briga do início ao fim, começa o jogo mordendo e termina mordendo. A gente viu jogos que o Vasco jogou bem um tempo, jogou bem meio tempo, jogou a maior parte do jogo mal, se defendendo. Esse não é o histórico, a tradição do Vasco. A tradição do Vasco é intensidade o tempo inteiro, um time que briga e um time que tem atacantes velozes e matadores. Então é isso que a gente espera que o Barbieri consiga fazer, é o que eu torço. Ah, mas eu não esperava, o Barbieri é novo, eu não queria o Barbieri. Também não queria. Mas o que a gente pode fazer agora? Acreditar no trabalho e apoiar. Essas são algumas sondagens, já falei das contratações, sondagens avançadas, né? Negociações, na verdade, avançadas, algumas sondagens. O Felipe Coutinho, que é uma sondagem, o Vasco até consultou o Aston Villa, só que o Aston Villa, gente, contratou o Felipe Coutinho não tem nenhum ano, por 5 anos, por um contrato de 5 anos, ganhando muito dinheiro. Então é muito difícil que o Felipe Coutinho, nesse momento, saia do Aston Villa, mesmo que por empréstimo, e venha para o Vasco. É muito difícil, uma negociação muito difícil. Eu trouxe aqui as negociações que estão em andamento e podem ser concluídas nos próximos dias. Os jogadores do Atlético Paranaense, o Vasco deu uma arrefecida e deu uma esfriada na tentativa do Kelvin, do Pedro Henrique e principalmente do Terãs, porque o Atlético Paranaense fez jogo duro. O Terãs estava encaminhado da contratação pelo Vasco, só que o Terãs conseguiu fazer uma reta final de Brasileiro de 2022 muito boa, jogou a final da Libertadores bem, por mais que o Atlético tenha perdido. Então o Terãs se valorizou muito e a negociação emperrou, o Atlético quis rios de dinheiro, o Vasco saiu da negociação pelo Terãs, mas o Pedro Henrique e o Kelvin, o Vasco ainda tenta. O Kelvin, o Atlético Paranaense também disse que vai querer muita grana, o jogador é jovem e pode se valorizar muito. Talvez o Vasco consiga até oferecer uma porcentagem aí para o Atlético Paranaense manter, talvez a negociação flua nesse sentido. O Pedro Henrique é uma negociação mais possível, é mais possível que o Vasco siga a negociação com o Pedro Henrique, porque o Pedro Henrique falhou na final, sendo expulso ali no primeiro tempo. A boa parte da torcida do Atlético não quer ele lá. Então é uma negociação que pode ser facilitada por esse motivo, simplesmente por esse motivo. Valores o Vasco manteve em sigilo, não revelou, mas pode ser que o Pedro Henrique aí pinte, seria uma ótima contratação para o time do Vasco de 2023. Então é isso, galera, ó, Feliz Natal, boas festas aí para todo mundo, obrigado mais uma vez aí pela audiência, pelas curtidas, pela paciência principalmente, e vamos torcer para um 2023 todo mundo junto aí,
no Vasco vitorioso, o Vasco que frequente as primeiras colocações dos campeonatos e brigue por títulos. Pode ser que não ganhe, mas a gente quer ver um Vasco brigando para ganhar. É isso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, saudações vascaínas sempre. Fui!